Queridos irmãos e irmãs, esta passagem do Santo Evangelho que acabamos de ouvir, quer nos ensinar que muitas vezes a nossa oração ela pode até não apenas não ser agradável aos olhos de Deus, mas nem atendida. O Evangelho nos narra, através da parábola, duas atitudes bastante diferentes uma da outra. Jesus querendo ensinar a humildade, né? É sempre importante. A parábola sempre é uma história que tem um ensinamento. Jesus quer ensinar a necessidade da prece humilde. Aquilo que o salmista vai dizer muito bem, né? Que Deus atende, o Senhor, o pobre clama e Ele escuta, e o Senhor liberta os seus servos. Então, diz que duas pessoas entraram no templo, né? Um fariseu, que nós conhecemos, e um publicano. Duas pessoas de categoria, segundo a mentalidade da época, distinta uma da outra. O fariseu, ele é o conhecedor da lei, cumpridor da lei. E talvez por isso ele se vangloria e também se acha, esse é um grande problema do fariseu e que Jesus critica muito, eles se acham superiores aos outros. E é exatamente isso que vai ficar evidente na prece. Ele até começa bem, né, o fariseu, os dois entram no templo, né, começa bem, quando diz: ó Deus, o fariseu de pé assim rezava no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço. Muito bem, começou muito bem. Dá a entender, no primeiro momento, que a oração realmente é dirigida a Deus, mas na sequência nós vamos ver que não se trata tanto de uma oração a Deus. Eu te agradeço, ó Deus. Por que ele agradece? Porque ele não é como os outros homens. Bom, se ele não é como os outros homens, ele deve ser melhor que os outros homens. Pelo menos ele acha. E ele até diz: eu não sou como os outros por aí. Ladrões, desonesto, adúltero. Que bom, né? Que não é ladrão nem desonesto. Isso todos nós devemos fugir dessas coisas, né? Mas ele está agradecendo a Deus por isso. E aqui vem: nem como este cobrador de imposto. Nossa, né? Eu jejuo 2 vezes por semana. Dou o dízimo de toda a minha renda. Veja a oração, que oração que ele está fazendo? É uma oração de vanglória. Ele está se vangloriando diante de Deus das coisas boas que ele faz. E se acha até no direito de julgar, e inclusive ele ousa na sua oração dizer: eu te agradeço, Senhor, e te louvo porque não sou igual a essas pessoas. Prepotência, né? Vanglória. E enquanto que o outro, cobrador de imposto, que nós sabemos que era uma categoria de pessoas discriminada, né? Até pelo ofício que exerciam, como cobrador, eles eram odiados e detestados. E os fariseus diziam que eles não iriam entrar para o reino do céu. Está vendo? Ó? Quando a gente se acha superior aos outros, a gente reserva até o céu para a gente. Só que esse coitado, né? Diz que ele entra no templo, ele tem uma atitude diferente. Enquanto o outro fala das coisas boas que ele faz, em nenhum momento ele louva a Deus pelas coisas boas, porque até o bem que ele, se ele fez o bem, é porque ele foi antes movido pela graça de Deus, porque ninguém faz o bem se Deus não toca antes nosso coração, mas ele está apresentando diante de Deus tudo aquilo de bom que ele faz. Então se acha até no direito de julgar e apontar o dedo, pecando, cometendo um grave pecado, não observando nem o primeiro. Por um fariseu que é doutor, mestre da lei,
Porque o mandamento diz amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. O respeito ao próximo. Lembra por isso que Jesus falou, é mentiroso todo aquele que diz que ama a Deus, que não vê, mas julga, despreza e condena o irmão que vê, é mentiroso. E esse último, ele apenas bate no peito, à distância, nem ousa se aproximar de Deus, e quando se aproxima, se ajoelha, o outro de pé. Sempre quando a pessoa se ajoelha diante de Deus, é um gesto de humildade. A pessoa prepotente, arrogante, cheia de si, ela não se dobra. É um sinal muito claro. Mas a oração dele é dirigida a ele mesmo. O outro bate no peito e diz, Senhor, sou um pecador, tem misericórdia de mim. E veja que como termina o Evangelho de Jesus, em verdade eu vos digo, este último, ou seja, que se apresentou a Deus diante de Deus como um pecador, necessitado de misericórdia, porque reconhece que é pecador, diz, este último voltou para casa justificado, e o outro não, pois aquele que se eleva será humilhado, e aquele que se humilha será elevado. Então, meus caros irmãos, isso tem muito a nos dizer. Muitas vezes essa experiência, ela pode acontecer conosco mesmo. Porque eu estou lá na igreja há tantos anos, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque... E às vezes até inconscientemente, a gente, pelo fato de ter feito tantas coisas, se acha melhor e superior que os outros. Porque eu não sou que nem meu vizinho, minha vizinha, eu vou na missa todo fim de semana, eu estou sempre lá ajudando. Então nós temos que pedir ao Senhor que a nossa prece, a nossa oração seja uma oração humilde. Porque veja, o evangelista diz que um saiu justificado e o outro não. O que é sair justificado? Significa que a prece de um foi atendida por Deus, agradou a Deus, que é aquela daquele que se vem diante de Deus, bate no peito e diz, meu Deus, tem piedade de mim, porque sou um pecador. Só isso ele disse. Enquanto que o outro, ele louva, agradece a Deus, porque ele se acha melhor e superior que os outros, ele até faz um elenco de todas as coisas boas, como se Deus não soubesse. Também daquilo que ele não faz, ou daquilo que diz que faz e não faz, né? Mas ele faz uma lista, né? Ele não é ladrão, não é desonesto, não é adúltero, ele até dá o dízimo, tudo certinho, só que esqueceu, feriu o mandamento mais importante, julgou o irmão. E até diz, porque te agradeço porque não sou igual a este, olha só. Então que nas nossas experiências, na nossa lida, no nosso dia a dia, que nós saibamos também olhar para dentro de nós, e nos colocando no contexto da parábola, talvez perguntar, quem sou eu, aonde eu me encaixo nessa parábola? Seria eu um fariseu ou um cobrador de imposto? Quando eu rezo a Deus, quando eu acho que tenho o direito de julgar meus irmãos, talvez pelo fato de ser tantos anos da igreja, né? Porque às vezes pode ser que a gente está muito tempo na igreja, mas não aprendeu a humildade, a caridade, o diálogo. Olha que isso não é muito incomum acontecer, isso acontece com muita frequência. Que os fariseus, eles eram umas pessoas, podia faltar o padre na missa, mas não o fariseu. Eles estavam todo dia no templo, e Jesus desceu o pau neles. Foi ou não foi? Foi. Os inimigos de Jesus eram os fariseus. Não era o povo simples. Todo mundo sabe, né? O padre só está chovendo no molhado. Porque eles se achavam... Inclusive, eles já tinham até determinado quem ia se salvar e quem não ia.
Por isso é que quando no Evangelho fala que Jesus defende os órfãos, a viúva, o pobre, o estrangeiro, porque toda essa categoria de pessoas, os fariseus diziam que eles não iriam para o céu. Nem o pobre, nem o órfão, nem a viúva. Está vendo? Esse era o fariseu. Ele julga. Todo fariseu, você quer conhecer um fariseu, ele julga o outro. Ele fala mal dos outros. Eis ali um fariseu. Então, que o Senhor nos livre desta prepotência de achar que somos melhor que os outros. Não. Diante de Deus, nós somos todos como esse, começando pelo padre, por esse publicano. Somos todos pecadores, temos qualidades e defeitos, temos coisas boas e ruins, não somos melhores nem piores, temos coisas boas e ruins. Muitas coisas que precisam ser mudadas, ser trabalhadas, todos nós temos. Não existe nenhuma exceção, não conheço pessoa nenhuma, e nem vocês conhecem, vocês disseram, vocês mentem, que não existe. Nenhum perfeito. Todos nós podemos ser trabalhados, todos nós podemos melhorar, inclusive até no serviço a Deus e à igreja. Então, que a palavra de Deus nos ilumine, porque o texto de hoje é muito claro, né? Diz, um saiu justificado, ou seja, foi atendido. Por isso a primeira leitura fala aqui, finalizando, a prece do humilde atravessa as nuvens, e aquilo que ele pede chega a Deus, e ele vai ser atendido, a prece do humilde, não do arrogante e prepotente. Então, se a gente pede e a gente não recebe, talvez temos que dar uma olhadinha para ver se não tem alguma coisa errada conosco, né? Se a prece do humilde agrada a Deus, como de fato agrada, e o outro não, então talvez a passagem de hoje, o Evangelho, a primeira leitura, pode nos ajudar, né? A olhar para cada um de nós também. Louvado seja nosso Senhor Jesus.